Agora, 5h06, nesse dia chuvoso aqui em Brasília, de muita especulação na política, muita ação das autoridades policiais investigando esses casos violentos, né, que cresceram e escalaram muito, culminaram no final de semana com um atentado à bomba nas imediações do aeroporto de Brasília, uma tentativa de atentado à bomba. Ainda assim, todo mundo de olho no que vem por aí, é a última semana antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. E, bom, com as sinalizações aí de que Bolsonaro e Mourão não vão participar da cerimônia de posse do Lula e não vão transmitir a faixa presidencial, Lula está avaliando as alternativas para a solenidade. E o time da CNN foi a campo e, bom, a equipe do Lula está trabalhando aí com 3 possibilidades, né? A primeira segue a hierarquia aí da presidência, a faixa seria passada, então, pelo presidente da Câmara ou pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Pacheco, inclusive, sinalizou que, se essa for a alternativa escolhida, ele está super disposto e faz o papel. Outra opção é de um representante do cerimonial. Eu, honestamente, não aposto nisso, né? Ele entregaria a faixa Lula e também aí o Lula vestiria ali, né, a faixa. A outra, que é a nossa, digamos, favorita no banco de apostas aqui, né, segundo as fontes, é aí a faixa sendo transportada por um grupo de pessoas que mostra aí a diversidade, diversidade de raça, perdão, de gênero do Brasil, né? Essa é a hipótese favorita aí da primeira-dama, a Rosângela Janja, né, que está organizando a posse. E aí a gente também fez aqui a nossa enquete, volta Caio, volta Thaís. Vai que o Nakagawa quer participar também, não sei, entendeu? Estou disposta a abraçar aqui também o Nakagawa. Gente, é óbvio que vai ser uma coisa, até pelo tom que o PT está soltando uns filmetes, né, de convocação nas redes, né, para divulgar. Você chegou a ver, Caio? Eu vi uma sim, sim. Uns filmetes, né, chamando e tal, e retoma aquela coisa de 2002, que foi a primeira campanha vitoriosa do Lula, né? O filmete termina com a expressão, que foi até de um jingle do Lula, né? Onde o presidente é povo e o povo é presidente. A chamada, né, a volta de um presidente que é do povo e do povo presidente. Essa ideia toda me remete também àquela peça que fecha a campanha de 2002, são as grávidas ali descendo, né, na coisa da paz e tal, ao som de uma coisa meio comovente. Eu imagino e eu aposto também nessa coisa de um simbolismo muito forte, né? Com essa ideia de gente, né? De povo, de pobre, de preto, dos indígenas, voltando ao poder. E eu imagino que o Lula vai tentar traduzir isso, pegando aí esse espaço que foi a decisão do Bolsonaro de não passar a faixa, Thaizinha. Dani, mesmo sobre a possibilidade de Bolsonaro passar essa faixa, já havia uma conversa interna nessa cerimônia de posse, tocada pela primeira-dama Janja, sobre Lula estar cercado de povo nessa subida da rampa do Palácio do Planalto. Então, por tudo que eu tenho ouvido desde o final da eleição, há uma organização para isso, para que haja uma representatividade nessa chegada de Lula pela terceira vez ao Palácio do Planalto. Então, para além de passar a faixa, mas Lula é como se ele estivesse sendo carregado pelo povo na chegada ao Palácio do Planalto. É esse simbolismo que o PT quer passar, mais especificamente a primeira-dama Janja quer passar. Quer fazer com que ele suba essa rampa acompanhado de vários representantes. Ela vinha aguardando isso às 7 chaves, ninguém conta muito em detalhes, mas essa informação que a gente tem, que ele não deve subir a rampa sozinho ou apenas com o vice-presidente eleito, mas também com essa representatividade de povo.
eu matei a charada quando vi o fecho aí do filmete, Caio Junqueira, que eu me lembro vagamente, já que eu era uma pequena criança, né? Já você não, você já estava aqui trabalhando, inclusive, né? Fazia 20 anos, Caio Junqueira já estava nas ruas, hein? Deve ter chegado a essa conclusão também. Mas tem que analisar, querido. Não é assim, só escapar, entendeu? Ah, não, desculpa. Não, sim, de fato. Eu penso que tem muito mais a ver também com essa ideia. A ideia, de novo, que a gente estava falando de frente ampla, né? De não necessariamente uma frente ampla política, mas uma frente ampla popular, e mais do que isso, a ideia é de não governar só para os seus, né? De governar para todos, de não ser um governo de cercadinho, de ser um governo aberto para todas as matizes, para tudo quanto é tipo de eleitor e de pessoas, né? Muito uma ideia de sinalizar um governo plural, né? Depois desses 4 anos de governo. Acho que pega muito mais por aí, né? Porque a ideia do Partido dos Trabalhadores, do Lula, da origem popular, né? Metalúrgico, migrante, a própria formação do Partido dos Trabalhadores, ela já carrega isso, né? Da inteligência, com os sindicatos, com as comunidades eclesiais de base e por aí vai. Nesse caso específico de 2023, né, dia 1º de janeiro agora a posse, eu vejo muita diferença assim, em relação a 2002. Acho que em 2002 tinha uma pegada do metalúrgico chegando ao poder. E agora eu vejo, depois de tudo que a política brasileira viveu nos últimos anos, de ser um governo aberto, de governar para quem não votou nele. Né? Não sei até que ponto isso é possível na prática, mas passar muito mais a ideia. Tanto que quando Lula chorou na diplomação, tinha uma diferença do choro da diplomação de 2002. O choro da diplomação de 2002 é o cara que venceu na vida, metalúrgico, retirante, virou presidente da República, né? Um líder popular, de massa e tal. Hoje é o cara, né? O cara ficou preso 580 dias, perdeu neto, perdeu a mulher, várias situações, perdeu o irmão, e aí chega, chora na diplomação e vai tentar fazer, e precisa fazer isso, porque se for para governar só para o seu eleitor, não vai dar certo, né? Não é por aí, né? O caminho de uma eventual reeleição desse projeto político que chega ao poder agora não é governar só para os seus, é tentar governar o máximo possível, dialogar com a oposição, dialogar com todos os setores da sociedade. E acho que essa é a ideia principal dessa passagem de faixa, vamos dizer assim, que vai ocorrer no domingo.